Fique até o final do vídeo e descubra por que ela gravou a sua canção mais famosa totalmente nua, por que a banda teve que mudar o seu nome, como nasceram seus maiores sucessos, por que o grupo se separou e muitos, muitos mais detalhes interessantes. Essa é a história de Susanna Hoffs e da banda The Bangles. Susanna Lee Hoffs nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 17 de janeiro de 1959. A sua mãe, Tamar, era produtora de filmes e o seu pai, Joshua, era um psicanalista. A mãe de Susanna era uma grande amante da música em geral e costumava sentar-se com seus filhos e ouvir discos durante longas horas. Isso desenvolveu o gosto de Susanna pela música, e ela começou a tocar violão desde cedo e mostrou grande habilidade. Susanna tinha 2 irmãos, John e Jesse, um mais velho e um mais novo que ela, todos eles amantes da música. Em 1976, Susanna se formou no colegial. Ela começa a estudar História da Arte na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e sonha em se tornar uma bailarina profissional. Durante esse período, ela também trabalhou como assistente da sua mãe em vários filmes e fez a sua estreia cinematográfica no filme Stone Island, de 1978. A música sempre foi uma parte essencial da vida de Susanna. Durante os seus dias de universidade, ela adorava bandas de rock clássicos como Pink Floyd, The Who ou Led Zeppelin. Mas, em 1978, aos 19 anos de idade, ela participou de 2 shows que mudaram a sua vida. O primeiro foi em 14 de janeiro de 1978, e acabou sendo nada menos que o último show dos Sex Pistols. Meses depois, ela assistiu a outro show de Pat Smith. E ficou tão cativada com o show punk que decidiu que não queria mais ser uma bailarina profissional, mas queria ter uma banda. No ano seguinte, em 1979, Susanna fundou a sua primeira banda com seu irmão mais velho, John, e um amigo dele. O projeto não durou muito, mas, como curiosidade, um de seus membros, David Roback, fundaria mais tarde um grupo chamado Mazzy Star, que alcançaria alguns sucessos importantes. Em 1980, Susanna, que estava determinada a formar uma banda, achou que seria ótimo formar um grupo só de mulheres, algo que não era muito comum naquela época, dominada por grupos masculinos. Para esse fim, Hoffs colocou um anúncio no jornal, e esse respondido pela baixista Annette Zilinskas, que, após falar com Hoffs ao telefone, foi recrutada. Depois disso, Susanna encontrou outro anúncio no jornal, onde procuravam membros femininos para uma banda. E quando ela contatou os interessados por telefone, ela fez amizade com as irmãs Debbie e Vicky Peterson, que eram baterista e guitarrista, respectivamente, e as convidou para participar do projeto. Como curiosidade, o telefonema que reuniu os membros do grupo ocorreu em 9 de dezembro de 1980. Susanna se lembra claramente dessa data porque foi no dia seguinte ao assassinato de John Lennon. Após o encontro das 4 novas amigas, elas começaram a ensaiar na garagem da casa de Susanna e a tentar encontrar um novo som original. Elas se apresentaram juntas pela primeira vez em 1981, usando o nome The Colors. Logo depois, elas mudaram o nome da banda para The Bangs e começaram a tocar em bares e pequenos locais em Los Angeles. A música que faziam nessa época era uma mistura de rock com influências dos ritmos dos anos 60. Em 1981, o grupo gravou seu primeiro single, que se intitulava Getting Out of Hand. A música não ficou no topo das paradas, mas chamou a atenção da gravadora Faulty Products, que lhes ofereceu um contrato para fazer suas primeiras gravações profissionais. Entusiasmadas, as amigas começaram a preparar novas canções e logo tiveram algumas prontas para o lançamento. Entretanto, elas descobriram que um grupo de New Jersey já havia registrado o nome The Bangs e estavam proibindo-as de usá-lo sem pagar. Diante disso, as meninas decidiram mudar o nome. Elas pensaram em muitos nomes, mas não gostaram o suficiente de nenhum deles.
Até que um engenheiro de som holandês que estava trabalhando em seu álbum, Eric Visser, sugeriu misturar o seu nome atual, Bang, com o de uma de suas bandas favoritas, The Beatles. E assim nasceu o nome definitivo The Bangles, que também significa pulseiras ou braceletes em inglês. Em 1982, elas lançaram um pequeno EP intitulado Bangles, com suas 5 primeiras canções. No entanto, obteve sucesso. Como curiosidade, um EP é um disco com mais músicas do que um single, mas menos do que um álbum. Nessa época, a baixista Annette Zelinskas anunciou às suas colegas de banda que estava deixando o grupo para se juntar a outra banda. Mas, apesar dos contratempos, Susana não desistiu, e em meados de 1983, The Bangles recrutou seu novo membro, o baixista Michael Steele, e se preparou para lançar o seu primeiro álbum oficial de estúdio, All Over the Place, que foi lançado em 23 de maio de 1984. Esse álbum também foi mal sucedido, mas 3 curiosidades muito importantes. Primeiro, ele atraiu atenção suficiente para Cyndi Lauper convidá-las a abrir um show para ela. Depois, o álbum também fez com que o famoso cantor Prince tomasse conhecimento delas e se oferecesse para dar-lhes uma canção sua para o seu novo álbum. E como curiosidade final, no videoclipe da canção Going Down to Liverpool, podemos ver o famoso ator Leonard Nimoy, que faz o papel do motorista mal-humorado da banda. Se você está se perguntando como surgiu essa estranha colaboração, tem um fato pouco conhecido para você. Acontece que Susanna Hoffs morava no mesmo bairro que o ator Leonard Nimoy. As suas famílias eram amigas e, de fato, ela foi para o jardim de infância com seus filhos. E essa aparição no vídeo musical foi feita como um favor e uma forma de apoiá-las. Curioso, não é? As meninas então começaram a trabalhar duro em seu segundo álbum, e esse processo levou quase um ano. Durante o verão e outono de 1985, elas deram os retoques finais no álbum, que foi lançado em 2 de janeiro de 1986, sob o título Different Light. Dessa vez, o trabalho duro valeu a pena e o álbum foi um sucesso total. O primeiro single lançado foi a música Manic Monday, que foi escrita por Prince e se tornou o primeiro grande sucesso da sua carreira, chegando ao número 2 nas paradas da Billboard e do Reino Unido. Esse álbum também produziu 4 outros singles de sucesso, as faixas If She Knew What She Wants, Walking Down Your Street, Following e a música de muito sucesso, Walking Like an Egyptian. Essa última seria a música de maior sucesso do álbum e alcançaria o primeiro lugar nas paradas da Billboard em 20 de dezembro de 1986. Também alcançou o top 10 em países como Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, Suíça e Austrália. Para aqueles que gostam de detalhes, essa famosa canção, Walking Like an Egyptian, não foi escrita por nenhum dos membros da banda, mas por um colaborador chamado Liam Sternberg. Ele disse que a inspiração para a canção veio até ele enquanto atravessava o Canal da Mancha em um navio. O navio bateu com força na água agitada por alguns minutos e balançou para frente e para trás. Então, os passageiros caminhavam com muito cuidado e balançavam os braços desajeitadamente enquanto lutavam para manter o equilíbrio. Sternberg achou os movimentos desajeitados muito engraçados e se lembrou das representações de figuras humanas nas paredes dos templos egípcios. Ele anotou algumas frases no seu caderno e, mais tarde, naquela noite, escreveu a canção. Curioso, não é? The Bangles tinham conseguido, haviam se tornado uma banda só de mulheres de sucesso e tinham conseguido levar as suas canções para o topo das paradas. Do dia para a noite, elas haviam se tornado muito famosas e eram admiradas tanto por seu talento quanto por sua beleza. Embora todas as meninas fossem bonitas, Susana tendia a atrair mais atenção e era mais procurada durante as entrevistas, o que às vezes causava aborrecimento ou pequenas discussões entre os membros.
Como curiosidade, Susana era a mais baixa do grupo, com 1,57 m de altura. Como em todas as bandas, havia diferenças de opinião. Após o lançamento do seu segundo álbum, a baterista Debbie Patterson ficou chateada porque durante a gravação de Walking Like an Egyptian, todos cantaram um verso, exceto ela. E ela também reclamou que, ao invés da bateria, os produtores usaram uma máquina de bateria eletrônica para percussão, o que diminuiu ainda mais a sua participação, e ela fez apenas alguns vocais de apoio. Ela ficou tão chateada que quis deixar a banda, mas no final as meninas tiveram uma reunião, tentaram resolver as suas diferenças e começaram a trabalhar em seu terceiro álbum. Em 1987, Susanna Hoffs estrelou um filme de comédia chamado Uma Noite de Loucuras. A comédia foi dirigida por sua mãe, Tamar, e embora as críticas não tenham sido muito boas, Susana sempre disse que adorou a experiência. E os fãs de Susana tinham muito a agradecer pelo filme, pois conseguiram ver a linda e sexy cantora de uma forma que deixou mais do que algumas pessoas loucas. Aqui está um pequeno trecho. Em outubro de 1988, o terceiro álbum da banda, Everything, foi lançado. Assim como o anterior, alcançou um enorme sucesso de vendas graças às canções como In Your Room, Be With You, I'll Set You Free e o super sucesso mundial Eternal Flame. O maior sucesso desse álbum foi, sem dúvida, a bela balada Eternal Flame, que alcançou o número 1 na parada da Billboard dos Estados Unidos em 1º de abril de 1989. E também alcançou o primeiro lugar em países como Reino Unido, Austrália, Bélgica, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia e Irlanda, tornando-se um fenômeno mundial. Você gostou dessa música? Onde você estava em 1989? Deixe seu comentário abaixo. A respeito dessa grande canção, há alguns casos interessantes que vale a pena conhecer. A canção foi escrita por Susanna Hoffs junto com os compositores Billy Steinberg e Tom Kelly. Esse último já havia criado grandes canções como True Colors para Cyndi Lauper ou Like a Virgin para Madonna. Durante uma sessão de gravação, Susana disse a Billy que as meninas da banda tinham ido visitar a famosa mansão Graceland, em Memphis. E quando chegaram ao túmulo de Elvis Presley, elas puderam ver uma chama que supostamente estava sempre ardendo, a chama eterna. Mas, naquele mesmo dia, estava chovendo e a chama estava apagada. Quando Billy Steinberg ouviu essa história, lembrou-se que, quando era criança, os seus pais o levaram para uma sinagoga, onde uma chama vermelha estava sempre ardendo. E como ele ficou impressionado pensando que o fogo nunca se apagaria. Billy disse a Susana que essa era uma excelente metáfora para uma canção. E juntos eles se sentaram para compor a letra e em apenas algumas horas a canção estava pronta. E assim nasceu um super clássico. Outra das mais interessantes e estranhas anedotas desse álbum é que, uma vez que a canção Eternal Flame estava pronta para ser gravada, o produtor do álbum, David Sigerson, disse a Susanna Hoffs que havia produzido recentemente um álbum para a famosa cantora Olivia Newton-John e que ela tinha um segredo para fazer as suas canções parecerem melhores. Esse segredo era fazer as gravações completamente nua no estúdio. Susana não acreditou de início, mas depois de pensar um pouco, ela chegou à conclusão que poderia ser verdade, que talvez pudesse se sentir como se nadasse nua, uma mistura de vulnerabilidade e liberdade, que talvez pudesse transmitir alguma emoção adicional às canções.
E ela decidiu tentar. E de fato, a gravação de Eternal Flame aconteceu no Social Way Studios, em Los Angeles. E a cantora estava completamente nua durante a gravação. O resultado da canção foi muito bom, para não dizer incrível. E todos ficaram muito satisfeitos com o trabalho, suspeitando que seria um grande sucesso. Depois daquela gravação em particular, o produtor David Sigerson confessou a Susannah que toda a história de Olivia Newton-John havia sido uma mentira, que era apenas uma piada. Susannah ficou um pouco chateada, mas a gravação ficou tão boa que ela decidiu gravar a maioria das músicas do álbum da mesma forma, pois ela era supersticiosa e temia que elas não teriam sucesso se ela mudasse a fórmula. Que história curiosa! Nos conte nos comentários, o que você acha dessa história e qual é a sua canção favorita dessa banda? Apesar do sucesso dos seus álbuns, a relação entre os membros da banda estava se tornando cada vez mais complexa e havia mais e mais diferenças. Havia muito estresse entre os membros e, como todos eles escreviam e tocavam instrumentos, nem sempre estavam satisfeitos com os espaços que tinham em cada álbum. Por exemplo, em seu grande sucesso, Eternal Flame, apenas Susannah canta, e o acompanhamento musical da canção, embora bonito, é simples e não permitiu que nenhuma das Bangles demonstrasse o seu talento musical. Por essa razão, embora estivessem contentes com a canção e soubessem que seria um sucesso, ficaram com um pouco de gosto amargo na boca. Em 10 de junho de 1989, Debbie Patterson se casa com um engenheiro de som do grupo. Mas nem Susannah nem Mick compareceram ao casamento, o que mostra a deterioração da amizade na época. Uma grande parte do problema foi que, embora todas as meninas tenham escrito e cantado, o fato de que as músicas interpretadas por Susannah tinham tido mais sucesso e que a maioria do público a via como a cantora principal do grupo e a favorita dos fotógrafos, incomodava os outros membros. Além disso, Debbie Patterson acreditava que Susannah estava explorando demais o seu lado sexy e que ela não estava tão interessada na música quanto deveria, algo que Susannah negou. Além disso, o fato de que Susannah estava recebendo um pouco mais de dinheiro como autora de vários sucessos mais vendidos da banda também causava algum desconforto. Mas, no final, o que precipitou a divisão, segundo Susannah, foi a exaustão. Elas estavam cansadas uma das outras e não pareciam mais tão felizes. É por isso que, após o terceiro álbum, em setembro de 1989, as Bangles decidiram se separar. Em 1991, Susannah lançou o seu primeiro álbum solo, When You're a Boy, e teve um pequeno sucesso com a música My Side of the Bed. Em 1993, Susannah se casa com o diretor de cinema Jay Roach. Ele não era judeu, mas mudou a sua fé para se juntar à cantora. Em 1995, Susannah teve o seu primeiro filho, Jackson, e 3 anos depois, ela teve o seu segundo filho, Sam. Em 1996, a cantora lançou o seu segundo álbum solo intitulado Susannah Hoffs, e teve algum sucesso com a canção All I Want. Em 2002, ela participou do filme Austin Powers, em O Homem do Membro de Ouro, dirigido por seu marido, no qual ela também grava uma canção. Em 1998, Susannah Hoffs se reencontra com as suas antigas companheiras de banda. Elas saem para comer, conversar, resolver as suas diferenças e concordam em gravar juntas novamente. Em 2003 e 2011, lançaram seus quarto e quinto álbuns, mas sem o sucesso que desfrutaram durante a sua primeira fase. Agora, com 64 anos, Susannah ainda está ativa em vários projetos e ainda é convidada a cantar os seus grandes clássicos dos anos 80 em programas de TV e em outros palcos. Seus fãs frequentemente elogiam o quanto ela continua bonita, apesar do passar do tempo. E a sua beleza e carisma nunca pareceram diminuir, como se sua chama fosse eterna. Bem, amigos, essa foi a história de Susannah Hoffs, do grupo The Bangles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos conte na seção de comentários. O que você acha dessa diva dos anos 80? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Até a próxima!